E agora uma triste realidade. Em 11 anos, o número de acidentes de trânsito relacionado ao trabalho aumentou 6 vezes. E as principais vítimas são os motoboys. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde aponta que os motoboys são os que mais sofrem acidentes de trânsito relacionados ao trabalho. Representam 7% das quase 120 mil ocorrências registradas entre os anos de 2007 e 2016. Para chegar a esta constatação, foram consideradas as situações em que o trabalhador tem como principal função dirigir em serviço e no trajeto dele, na ida e volta ao trabalho. O número de notificações de acidentes no trânsito relacionados ao trabalho aumentou quase 6 vezes em 11 anos. Em compensação, os óbitos caíram 28%. O Ministério da Saúde considera 2 fatores como sendo a causa destes tipos de ocorrência. As causas estruturais são aquelas relacionadas às condições das vias, sinalização e também atitudes dos outros motoristas, no trânsito. Já as questões organizacionais do processo de trabalho vão estar relacionadas ao cumprimento de metas, principalmente a pressão para você cumprir metas, prazos, carga horária de trabalho, tempo para pausas, descansos e, além do mais, manutenção dos veículos. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o diretor-geral do Detran, aqui no Distrito Federal, Silvain Fonseca, quem eu agradeço em primeiro lugar a participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos. Agora, como nós vimos na reportagem, infelizmente é uma realidade, o número de acidentes envolvendo motociclistas é muito alto. Aqui no Distrito Federal também nós temos aí 1/3 de acidentes envolvendo motoboys, né? Isso representa o quê? Imprudência, uma pressa na hora de entregar o produto, o serviço? Na verdade, no Distrito Federal, 1/3 dos acidentes, principalmente com mortes, envolve motociclista, né? Representa 11% só da frota de quase 1.800.000. Mas, na verdade, no Distrito Federal, eles não são a maioria. São aquelas pessoas que compram motocicleta para ir trabalhar, para ir para a escola, para o seu lazer. Esses, hoje, são as principais vítimas dos acidentes de motocicletas. Principais fatores que a gente chama de fator de risco. Vem álcool ou droga, infelizmente, transitar no corredor, se manter uma distância lateral e frontal de segurança. Bem citado, né, na reportagem, infrações cometidas por outros condutores, como teclado celular. Então, a combinação dessas infrações acabam provocando acidentes de natureza grave. Só uma questão, o transitar no corredor, existe uma questão legal, que é o fato de que há um grande debate sobre isso, não é ilegal, mas tem sido considerado um ato de imprudência de qualquer forma? Na verdade, foi vetado, né, esse artigo do Código de Trânsito Brasileiro, então nós entendemos que o trânsito está totalmente parado e a moto, pela sua natureza, transitar de forma adequada para passar na frente, tudo bem, mas se o trânsito flui, a moto tem que estar na faixa dela, fluindo com os demais veículos, respeitando o limite de velocidade e as outras regras de circulação. São situações diferentes. Eu gostaria só de pegar um dado que foi citado pelo Silvain, que é o seguinte, que é o fato de que Brasília ela não está realmente entre aqueles que contribuem para essa estatística que aponta os motoboys como as principais vítimas do trânsito, o que é uma boa notícia em relação a Brasília. Então, está se fazendo alguma coisa certa especificamente no trânsito da cidade? Sim, nós temos trabalhado muito a questão da educação, da fiscalização. A própria categoria trabalha muito a capacitação e treinamento, porque a moto é uma prioridade das ações de fiscalização de trânsito. Agora, o seguinte, no ano passado foram 257 mortes aqui no Distrito Federal. E, dentre esse número, quase 40 foram motoristas que estavam usando cocaína, é isso? E há uma realidade também dos motociclistas. Existe o uso de psicotrópicos? Na verdade, o Distrito Federal foi a unidade de federação que mais reduziu o número de mortes, mas, lamentavelmente, veio 257 mortos. Desses 257, 113 entre motoristas, ciclistas, pedestres, passageiros, tinham consumido álcool ou outro tipo de droga. E 39 desses elementos, dessas pessoas, tinham consumido cocaína além do álcool. O arrefecimento da legislação, a legislação mais dura nos últimos anos com relação a isso, num primeiro momento ela parece que teria diminuído, inclusive, essas incidências. As pessoas estão desobedecendo a legislação nesse sentido? Olha, nós acreditamos que a legislação veio para trabalhar mais na prevenção. Então, as unidades de federação que trabalham em educação, fiscalização e engenharia têm conseguido bons resultados. Agora, é uma constantes ações. E aqui nós percebemos que boa parte da população já entendeu
né, seja por medo de ser multada, de ser presa, mas já faz já usa o transporte do amigo da vez, o transporte dual remunerado. Então, a gente já observa uma boa parte da população que mudou esse comportamento. Agora, infelizmente, nós temos vários condutores que continuam bebendo e dirigindo. Agora são vários condutores também que continuam dirigindo e falando ao celular, às vezes digitando ali mensagens, né? No WhatsApp, a gente vê um pouquinho de tudo. Eu já vi uma pessoa lendo também, Sim. Tem de tudo, né? Agora, celular é preocupante, né? Na verdade, desde que as redes sociais foram para o celular, a coisa complicou. Tanto é que deixou de ser uma multa média, passou a ser gravíssima, pelo risco que foi aumentado com as redes sociais no celular. As pessoas hoje teclam, esquecem que está na condição do veículo, e nós temos vários acidentes provocadores, desde colisão em faixa de pedestre, sair da faixa, a pessoa passa a ter um comportamento como se tivesse ingerido álcool. Multa alta. Hoje passou a ser uma multa gravíssima, 7 pontos de habilitação, R$ 293,47. Algumas dessas pessoas acabam causando um acidente e ainda quando você vai, ou a gente vai conferir, a carteira dela está vencida, o que acaba sendo uma agravante. Muita gente tem entrado nessa situação? Lamentavelmente, nas operações, a gente tem abordado um número de pessoas que está com a carteira vencida, né? Passa muito tempo ali no bolso, não usa como documento de identidade, quando é abordado é surpreendido. Então é importante que as pessoas procurem ver o vencimento da sua carteira. Após o vencimento que está ali no documento, ele tem mais 30 dias para poder transitar e fazer os seus exames de renovação da carteira de motorista. Agora, motociclista sem carteira, é um número alto ainda? É uma realidade? Eles têm a penalidade é maior? Na verdade, as pessoas primeiro compram a moto e depois pensam em tirar a carteira, né? Então, hoje, de cada 10 motociclistas que são parados no Distrito Federal, 4 são inabilitados. Acredito que a realidade no país, dependendo da região, é muito maior. Acho que Norte, Nordeste, né? Cidade de interior é muito comum. A pessoa compra a moto primeiro, é um veículo fácil de aprender a andar e não se habilita, não aprende a legislação de trânsito, não preocupa com a sua segurança, com um capacete adequado, uma roupa adequada e acaba se envolvendo mais em acidente de trânsito. Tem se popularizado, assim como já acontece em outros países, as chamadas scooters, que tem uma manobrabilidade, até tem um veículo de uma certa segurança, mas que tem seus cuidados específicos. Aquelas motos menores? Exatamente. Assim, tipo, vou usar o exemplo das antigas Lambretas, das antigas Vespas. Só que muitas pessoas também, com base no período em que não era exigida a carteira, continuam fazendo exatamente isso e nem se preocupam em tirar a carteira. Isso está errado. É errado. Hoje tem que ser maior de 18 anos, tem que ter a permissão ou a carteira para habilitação A para conduzir esse tipo de veículo. Né? Isso é importante e é obrigatório. Maravilha, então, Silvain, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Até a próxima. Obrigada pelos esclarecimentos, né, Cadu? Exatamente. Obrigado e boa tarde. Eu agradeço.